Meus irmãos, eu quero fazer uma afirmação, uma asseveração nessa noite, que eu não sei se você haverá de concordar, principalmente em tempos tão politizados e fragilizados como os nossos, mas fato é que nós estamos em guerra. E eu não me refiro apenas a uma guerra de ordem político-econômica, bélica. Estou falando de uma guerra cultural, uma guerra de narrativas, uma guerra social, uma guerra de interesses, de caprichos, de vontades, uma guerra ideológica. E por trás de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, queira você ou não, queira eu ou não, existem interesses. Não existe neutralidade. Não existem áreas neutras neste mundo. Tudo que está acontecendo, acontece a partir de uma ótica, de uma visão, de um pressuposto, de uma premissa. Essa é a verdade, nós estamos vivendo em tempos de guerra. Eu li uma matéria, não em primeira mão, porque já li a partir de um livro do pastor Pedro Dutti, quando ele falava sobre identidade e sexualidade, e ele reproduzia uma entrevista da BBC Brasil sobre o cantor Pablo Vittar. Isso, Pablo Vittar, aquele ícone da música brasileira, que foi ovacionado e homenageado como um primor da cultura e da música pop no Brasil. É sobre ele mesmo. E aí o empresário do referido cantor, artista, seja lá o que for, diz o seguinte: ele troca o artigo, e eu não irei trocar aqui. Ele começa dizendo a Pablo, nós vamos falar o Pablo. O Pablo, diz ele, tem um público adolescente grande. Tem até crianças que acompanham ele e não podem ir ao show. É um público sedento, engajado e que forma a base de fãs. Serão alguns shows que nós iremos fazer e não ficaremos no eixo Rio-São Paulo. Nós queremos fazer em várias regiões do Brasil. O empresário ainda continuou dizendo: o cantor e toda a equipe estão preparados para os eventuais ataques por parte dos conservadores ou até para possíveis tentativas de impedir as apresentações de Pablo, e que isso não os fará desistir do projeto. Continuou dizendo: mas nós não temos medo de ameaças. Nessa sociedade em que vivemos, não temos como fugir disso. O conservadorismo está crescendo e as pessoas com as redes sociais acabam ampliando essa voz, esse discurso conservador. Mas antes de tudo, o Pablo e nós pensamos muito nos fãs. Tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelham no Pablo. Então a mensagem que nós queremos passar para eles é a seguinte: podemos ser o que quisermos. E eu vou repetir essa frase porque eu vou bater sobre ela. Podemos ser o que quisermos. E temos que mostrar que é preciso aceitar as diferenças, o caráter, os valores, porque isso não muda em decorrência do gênero, da opção sexual ou de qualquer coisa dessa natureza. Independente do que venham e de onde venham os ataques, vamos segurar a barra como seguramos o tempo todo. Você percebe uma agenda muito bem orquestrada, desenhada, inflamada por interesses ideológicos, por narrativas de uma cosmovisão não apenas não cristã, mas anticristã. E são coisas diferentes. Uma coisa é você ter uma cosmovisão não cristã, que claro, vai conflitar com a nossa visão de mundo. Outra coisa é você ter uma visão de mundo anticristã, que empunha espadas para travar lutas contra os valores que nós levantamos como bandeira e defendemos como valores inegociáveis. Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. Esse é o nosso Brasil, que está crescendo percentualmente o número de evangélicos. É esse Brasil que se estima que daqui a alguns anos
seja majoritariamente cristão protestante. É esse Brasil de uma cultura ímpia e que ofende a santidade de Deus. E pensando sobre isso, quando ele diz assim, nós podemos ser o que quisermos, eu cheguei a uma conclusão de que de fato a nossa maior guerra, ou talvez o que esteja por trás das nossas tantas guerras, seja uma crise de identidade. E eu falo isso em todos os âmbitos. Pessoas que estão adoecendo emocionalmente. Se você fizer um inventário profundo, parece-nos que o que está por trás deste caldeirão efervescente de confusões e de convulsões é uma pessoa que já não sabe mais quem é. Ela está em crise, pavorosa, procurando em todos os lugares e de todas as maneiras definir-se, afirmar-se, encontrar-se, aceitar-se. Isso, claro, que desemboca no ambiente da sexualidade e nas outras ordens. Mas o ponto é, me parece que identidade é um tema da ordem do dia, que nós precisamos falar sobre isso. Isso é matéria popular e precisa ser matéria de pregação. Nós não podemos, irmãos, nos omitir e nos furtar de um direito que é nosso e que não está ancorado em partido A, B, C ou D, na cor A, Y, Z, H, que não se detém ao controle de um grupo ou de outro. A bandeira que nós hasteamos é muito superior a qualquer uma dessas. A nossa defesa, ela se apoia antes de tudo no evangelho imutável do nosso Deus, na palavra inegociável do Senhor, dada há mais de 2000 anos a nós, o seu povo, de forma que as nossas crenças se apoiam, se basilam não apenas naquilo que os homens dizem acerca de pudores morais, mas antes de tudo sobre aquilo que Deus falou acerca do homem, acerca da lei da vida e acerca dele mesmo e de todas as coisas. Então o objetivo dessa mensagem é falar um pouco sobre identidade. E para tanto eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Mantenha esse texto aberto. Eu quero fazer alguns comentários. Talvez o sermão não seja naquele formato tão convencional. Eu vou construir uma teologia bíblica da identidade. Então eu vou passear por Gênesis 1, Gênesis 3, avançar para Colossenses 1 e tentar entender como a Bíblia fala de identidade. Antes de ler o texto, ainda sobre o descrito, o texto que estava ali como matéria da BBC, eu queria fazer 3 considerações rápidas. A primeira delas eu já mencionei, mas eu quero ser mais enfático ao dizer que existe uma agenda intencional, ideológica e muito bem orquestrada nas mais diferentes linhas de produção cultural espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nesse sentido, repito e reitero, não há neutralidade, não há aleatoriedade naquilo que se constrói como produto ou como artefato cultural da famosa pós-modernidade. Tendo falado tudo isso bonito, eu estou dizendo basicamente o seguinte: tudo que você consome, meu amigo, do filme que você assiste, da música que você ouve, da roupa e da tendência que você veste, sem ser conspiracionista, longe disso, sem ser espiritualista, mas entenda, existe uma agenda, porque no mundo no qual vivemos, não há áreas neutras. Há alguém pensando por trás, maquinando, propositalmente uma narrativa, uma mensagem, uma catequese. Alguém querendo ensinar algo para outro alguém. Segundo, na pauta da pós-modernidade, como assim é chamada, a singularidade dos sentimentos e da vontade, da volição humana como autônoma, visa desconfigurar as bases fundamentais da própria vida social. Deixa eu explicar para você. Na expressão final do texto do empresário de Pablo, diz assim: você pode ser o que você quiser. Eu estou reduzindo a vida social ao sentimento autônomo
do indivíduo. Eu estou dizendo que quem determina a ordem são as afeições de um determinado indivíduo acerca de alguma coisa, de algum tema ou de alguém. Ou seja, como eu me sinto em relação a, é o que realmente importa. Não é o que dizem sobre, na verdade o que disseram sobre nós ao longo destas dezenas de anos e centenas de anos, nada mais é do que um construto social, circunstancial, que foi nos moldando e dizendo como deveríamos ser, mas isso é uma imposição social, não acreditem nisso. No final das contas, você pode ser o que quiser. Com base em quê? Com base na autonomia da vontade, na autonomia dos sentimentos, de sorte que as coisas só pioram. Ora o homem se vê como ser livre e autônomo, daqui a pouco ele se vê como um animal, como acontece já em nossos dias, daqui a pouco ele se vê como um poste, como uma árvore, qualquer coisa dessa natureza, e tudo é válido, tudo é lícito, porque a vara de medir, a medida de todas as coisas é a autonomia da vontade e dos sentimentos humanos. Onde é que fica a ordem social diante disso? Se todo mundo faz o que quer, eu aprendi na escola que isso é anarquia. Se cada um pode fazer o que bem lhe interessa, isso não é ordem, isso é anarquia, isso é um sistema anárquico propagado em nome de uma liberdade. Uma tendência libertária, na verdade, é uma tendência onde a anarquia está por trás, dando as suas assinaturas mais uma vez na história. Nós não podemos admitir isso, irmãos. Terceiro, diante da disfunção moral, social, política e cultural do mundo contemporâneo, essa coisa de identidade foi confundida com sexualidade. Veja, foi-se o tempo em que a sexualidade era um subproduto da identidade. Quem eu sou, ou seja, macho e fêmea, à luz da palavra de Deus, uma identidade biologicamente estabelecida, planejada e projetada, define a sexualidade que eu irei desenvolver. Homem, mulher, macho e fêmea, isso estão conectados. Hoje vivemos em tempos em que a sexualidade define a identidade. Quem você é resulta e decorre da sua opção sexual, do seu gosto, da sua predileção. E você percebe então que a identidade, ela perdeu o seu lugar e ela foi suplantada pela teoria da sexualidade. Talvez, não sei, e os psicólogos daqui podem depois refutarem tudo isso sem nenhum problema, não sei se por conta da teoria humanista de Freud, que basicamente resumia muita coisa na ordem sexual, não sei, mas fato é que o homem passou a ser um produto da sexualidade. Nós estamos diante desses problemas. E o que é que a palavra de Deus, não Andrew, não a igreja presbiteriana de Tambaú, mas o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Eu queria ler com você os textos, os 2 versículos de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos ler juntos? Também disse Deus: façamos o homem tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, essa é a tua palavra, e diante dela nós nos rendemos. Nós não queremos, ó Deus, ser convencidos pelas falácias populares, não queremos ser conduzidos pelos interesses humanísticos, queremos ser controlados pela lei do Senhor e pela palavra do Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, fale o teu Espírito conosco. Tudo que for de Andrew, que fique com Andrew, mas tudo aquilo que vier do Senhor, que seja encravado na nossa mente, no nosso coração,
Que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos desafie e que o Senhor aponte-nos a direção na qual devamos continuar seguindo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1 não foi escrito para provar a existência de Deus. Diferente do que alguns apologetas evidencialistas querem fazer, eles tomam nota do texto de Gênesis para talvez argumentarem a favor ou não da existência de Deus. Deus não tinha essa preocupação quando se revelou para Moisés. Na verdade, o texto já parte de uma premissa, de uma categoria fundamental de que Deus existe. Se você olhar Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus, ponto. Ele estava lá. Ele não apenas é a causa não causada, mas Ele é o Criador supremo, pessoal, que está por trás de todas as coisas, não apenas dando origem, mas dando significado a tudo. Preste atenção nessa palavra, significado a tudo. Deus não apenas criou o mundo, mas Ele criou um mundo com significados estabelecidos por Ele. Por que é importante dizer isso? Deixa eu fazer uma linha do tempo, do movimento filosófico e das mudanças de padrões da filosofia comum. Escute-me aqui, rapidamente. Negócio de 2 minutos você vai entender. Como foi pensada a filosofia a priori? O homem é um ser hermenêutico. Ele está no mundo e ele tem capacidade de interpretar as coisas. E na sua relação e interação com o mundo criado, ele vai interpretando o mundo e ele faz isso aos moldes de Deus. Está em Gênesis. Deus dá a Adão essa competência de, estando no mundo, interpretar o mundo, nomear as coisas do mundo, mas veja, à luz da revelação de Deus. O homem é um ser que interpreta a realidade à medida que com ela interage. Depois, talvez um pouco antes de John Locke, depois de John Locke, você tem aquela ideia do homem como uma tábua rasa. Já ouviu essa expressão? Aquela folhinha em branca. Então, o que é o homem a partir de então? O homem é uma grande esponja, fruto e produto das construções de fora para dentro. Então, o que o mundo é, o mundo vai de alguma forma imprimindo, impingindo significado no homem, e no final, quando ele se descobre, ele nada mais é do que o produto de um bocado de coisa que foi sendo enxertada nele. Passou-se o tempo e chegamos na filosofia da pós-modernidade. E o que é que os filósofos da pós-modernidade ensinam? O homem não é um ser hermenêutico tão somente, nem tampouco é uma grande esponja onde o significado de fora está sendo imprimido nele do lado de dentro. Para além disso, o homem é um ser com categorias atributivas, e eu vou explicar isso para você. O homem não apenas interpreta a realidade, mas ele atribui significado à própria realidade. Isso é uma deificação do homem. O homem agora não apenas lê, interage e interpreta a realidade. Ele agora diz o que as coisas são. Isso pode ser uma cadeira ou pode ser um barco de velejar. De quem depende isso? Depende do indivíduo. Ele atribui significado último à realidade com a qual ele interage. Está me entendendo? Houve uma mudança de paradigma. O homem como intérprete, o homem como receptor de significados, o homem como aquele que atribui significado a todas as coisas. Mas quando a gente olha para Gênesis, a gente descobre que Deus é quem cria. E Deus é quem atribui significado às coisas que Ele cria. Ele não deixa as coisas neutras, como um cheque em branco. Ele diz o que as coisas são e como essas coisas devem funcionar. Imagem e semelhança de Deus. Diz o Senhor: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. De forma muito superficial e simplória, poderíamos dizer que imagem e semelhança seria uma resposta divina para a superioridade humana
em relação às outras ordens criadas. Então o homem seria maior do que os animais, maior do que o reino mineral, maior do que o reino vegetal, e o homem teria essa superioridade em relação às outras ordens. Ok, isso é parte da verdade, e de fato Deus quer nos ensinar isso. A palavra diz que o homem é a coroa da criação de Deus. É interessante, tem um recurso hermenêutico que aparece em Gênesis 1, 2 e 3, onde na verdade você olha o seguinte: tudo para o qual aponta o que vem antes está no final. Veja, Gênesis 1, 2, 3, vai construindo a ideia de que Deus criou todas as coisas, depois fez um jardim e se relacionava com o homem no jardim, e o homem pecou e tudo mais. Como é que vai sendo construída a narrativa da criação? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, o homem. A ideia é de que toda a criação, a ordem inanimada, existe por causa do homem. E o homem é o grande corregente dessa criação, o mordomo divino. Mas veja, a criação não termina no dia 6. No dia 7º, Deus cria o descanso e o santifica, mostrando que não apenas a ordem inanimada, mas o próprio homem, tudo foi feito para ele. Você percebe uma ordem hermenêutica, as coisas vão sendo construídas, dizendo isso aqui: tudo existe para essa função, a adoração do nome de Deus. Deus cria o homem e depois, ao final, ele cria, lá em Gênesis 2, na estrutura da nossa Bíblia, ele cria um jardim. Mas se você vai para a estrutura do pensamento hebraico, ele cria um jardim e depois cria o homem. Se você olha cronologicamente, Gênesis 1 ele cria o homem, certo? Gênesis 2 está lá o episódio do jardim. Mas se você continua lendo Gênesis 2, ele cria o jardim e depois ele cria o homem, fazendo o mesmo enunciado de que Deus diz o que as coisas são e depois como foram feitas e para que elas funcionam. Por que ele faz isso? Dizendo, o homem foi feito com a finalidade de culto, de adoração, porque o jardim nada mais era do que um templo orgânico, onde Deus se encontrava com o homem, a criatura era encontrada no final do dia pelo próprio Criador e desenvolvia um relacionamento com Ele. Deus estava ensinando, padronizando que toda a criação, mas sobretudo o homem, foi criado para um relacionamento pessoal com Ele, tipificado no jardim, no santuário orgânico que Deus cria. E assim sucessivamente. Quando Deus então fala que o homem é a coroa da criação, é de fato porque Ele o é. Ele está acima de todas as outras ordens, porque Ele é a imagem e semelhança de Deus. Outros vão dizer apenas que imagem e semelhança faz do homem distinto, tão somente por causa das suas capacidades intelectuais, suas faculdades, a cognição, a racionalidade plena, a capacidade de interagir espontaneamente, de articular pensamentos. Outros vão dizer que é por causa da parte almática, da espiritualidade. Somente homens que eu falo, humanidade, têm essa capacidade de se relacionar espiritualmente com o Criador. Mas eu quero ir para além disso. E eu quero que você entenda que, quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, e entenda isso como identidade, há um princípio que está sendo estabelecido. A identidade humana não é construída, não é autodescoberta, mas é outorgada por Deus. Deus cria e Ele diz o que esse ente criado será dentro do plano da criação. A identidade é atribuída por Deus. Você precisa saber disso. Quem você é e quem determina quem você é e quem atribui o significado à sua existência não é você mesmo. Não é a roupa que você veste. Não é a carreira profissional que você escolheu. Não é o carro no qual você anda. Não é a opção sexual que você acha que lhe define. A Bíblia ensina que o Senhor, e somente o Senhor, é aquele que atribui verdadeiro significado ao homem. Quem Deus diz que nós somos, é o que nós somos de fato. Isso para mim é libertador. Isso sim é libertação. Porque aí, meu amigo, eu não preciso viver para aprovações de outros.
afirmações, aceitações, e toda aquela crise imagética de ter que representar, de ter que aparentar, para que as pessoas gostem de mim, que as pessoas me valorizem, e que eu tenho que galgar esse e aquele outro degrau, para que então eu seja alguém. Eu não preciso de nada disso, porque a minha identidade, quem eu sou, o que me define, é o que Deus diz que eu sou, e Ele diz que eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Quando você pergunta para alguém assim, quem é você? Você diz assim, olhando para a Renata agora, eu sou médica. Não, eu sou engenheiro. Não, você não é isso não, meu amigo. Se isso for tudo o que lhe define, você é tão pobre de significado que você não entendeu ainda. Você precisa nessa noite encontrar-se com esse vetor libertador, de que o que realmente você é, não é o que os homens pensam sobre você, não é o que o diabo diz sobre você, não é o que a cultura impõe sobre você, não são as suas autodescobertas sobre si mesmo. Quem diz que você é e quem realmente você é o que Deus diz que você é, e você é imagem, você é semelhança, você foi criado por Ele, para espelhá-lo nesse mundo. Ele comunicou exclusivamente a você alguns dos atributos morais que só Ele tem, para que você seja distinto e diga assim, eu sou o que Deus diz que eu sou. Isso para mim é libertador. Não sei para você, mas para mim é libertador. E diante de todos os impasses que nós vivemos, as pessoas tentam nos definir de tantas formas, né? Talvez você já tenha sofrido as represárias deste mundo, e você tenha acreditado nisso, e achado que você é aquilo ou aquilo outro. Mas, meu irmão, seja livre nessa noite, a partir da verdade de que você é o que Deus diz que você é. E Ele diz, você é minha criação, minha obra-prima. Eu coloquei o meu bom gosto sobre você, e eu digo quem você é, e você precisa ser livre a partir dessa verdade. Não deixe que as tendências, que a televisão, que os enredos de novela, que os filmes, que a música que você escuta, que os influencers da nossa época digam quem você é. Você não é os números que você representa numa rede social, você não é isso. Você não é o salário que você ganha. Você é imagem e semelhança de Deus. Isso é muito mais profundo e muito mais libertador. Quando eu descobri isso, eu descobri que ser careca tanto faz, tanto fez. Meus irmãos, brincadeiras à parte, mas quando eu olho para isso, eu falo assim, quem diz que eu sou? É o Senhor. E é isso que a Bíblia está dizendo. Deus diz assim, eu vou criar você, e eu vou dizer quem você é. E eu não preciso mais procurar isso em lugar nenhum, porque eu encontro nele. Eu sei quem eu sou nele. Nós estamos estudando Eclesiastes, e Eclesiastes é uma busca por sentido, por significado, e por que não dizer por identidade. E o autor de Eclesiastes está no afã de descobrir-se, de encontrar-se, de achar-se neste mundo. E ele diz, quem sabe, sendo um douto, um culto, sabendo todas as ciências e fazendo as mais diversas faculdades, e sendo o homem mais letrado desse mundo, eu me encontro, eu me defina nos meus títulos. Aí ele descobre que depois de toda a titulação, de toda a graduação, de todo o conhecimento, toda a sabedoria, que ele não era nada daquilo. Aí ele corre um pouco mais e ele vai para a vida devassa, para a lascívia, dá-se à luxúria, e ele bebe, sai com mulher, com outra. Eu digo que é a sexta-feira da faculdade. Você estuda a semana inteira e na sexta-feira você diz assim, aquele momento em que eu sou diferente de tudo aquilo que eu estou me projetando para ser de segunda a quinta. E ele se dá o trabalho de empreender esforços para satisfazer o seu coração. Há uma expressão que diz assim, eu não neguei nada do que o meu coração pediu. Tudo que o meu coração reclamou dentro de mim, eu dei a ele, é aqui. É outra mulher que você quer, está aqui. É mais vinho que você quer, está aqui. E ele foi, e ele descobriu que não está no prazer, o sentido da sua existência, nem a sua identidade. Então o pai puxa a orelha dele, ele diz, rapaz, eu tenho que ser um homem de negócio, vou trabalhar. Capítulo 2 de Eclesiastes ainda, e ele passa a empreender, e compra vinhas, e vende, e negocia, e empreende, e ele vai, e depois ele chega à conclusão de que não é
sendo um homem muito importante, de negócios, de grandeza diante dos olhos humanos, que ele poderia se definir e encontrar verdadeiro sentido para a sua existência. Até que ele abre uma frestazinha assim, e entra uma luz na janela, que vem lá da eternidade. E ele lembra-se que, na verdade, Deus havia cravado a eternidade no seu coração, para que ele lembrasse que o seu sentido, que a sua identidade, não vem das coisas que se veem debaixo do sol, mas naquele que está acima do sol. É Ele quem define quem somos, é Ele quem diz o que somos e para que existimos nesse mundo. Não nós mesmos, não o próprio mundo, não os homens, nem muito menos Satanás. É o Senhor. Deus é quem diz quem você é. Acredite nisso e seja livre, meu irmão. Seja livre das opressões desta época. Seja livre. Agora, acho que esse sermão vai ter que ficar para 3 sermões. Agora, se Deus diz quem eu sou, e se Ele diz que eu sou imagem e semelhança dEle, eu só posso de fato saber quem eu sou a partir do conhecimento dEle. Ficou meio embananado, mas a lógica é o seguinte: Calvino, na sua obra, das Institutas da Religião Cristã, ele escreve um capítulo inicial, os prolegômenos, e ele fala sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E a tese fundante dele é básica, de que o homem só é capaz de conhecer-se se ele conhecer a Deus. Porque se eu sou apenas imagem, se eu sou apenas a iconização, a semelhança de algo ou de alguém, se eu sou apenas um espelho que reflito outrem em mim mesmo, eu não encontrarei as respostas, o sentido e o significado. Eu preciso conhecer ao Criador. O caminho, então, para o autoconhecimento não é seixinoye, não é os transes do espiritualismo contemporâneo, não são as ervas medicinais, não são os chás de ayahuasca, não é aquele negócio da busca em si mesmo. Sabe aquele negócio que a gente lê e hoje está em voga? Eu preciso me conhecer e entrar no meu submundo e viajar pelas minhas entranhas, e então vou descobrir quem eu sou. Falácia, mentira, meu amigo, mentira. É quando os meus olhos saem de mim e se alteiam na direção do Criador, e que eu o conheço a partir daquilo que Ele revela de si, que eu começo a descobrir quem realmente sou, porque eu sou definido pelo que Ele é, porque eu sou apenas imagem dEle, semelhança dEle, espelho que reflete a Ele. Nesse sentido, quanto mais você empreender esforços para conhecer a Deus, mais definido em si mesmo, mais conhecedor de si mesmo você será. Deixa eu dar um exemplo bíblico disso. É claro que o texto não estaria falando sobre identidade ali, mas é uma forma de aplicar a ideia e a tese. Isaías capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, o profeta do Senhor viu Deus assentado num alto e sublime trono. A visão começa com Deus, com a majestade de Deus, com a santidade de Deus. Ele contempla a grandeza, a suntuosidade de Deus no seu templo cósmico. Diante disso, ele olha para si e ele diz assim: ai de mim, estou perecendo, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. De onde é que ele tira essa conclusão acerca de si mesmo? Senão de uma contemplação acerca de quem Deus é. Ou seja, ele conhece a Deus, ele contempla o Senhor, e isso faz com que ele tenha uma visão acertada de si mesmo. De sorte que, todas as vezes que eu tenho uma visão equivocada de mim mesmo, é porque eu estou olhando para mim, divorciando a minha visão de mim da visão que eu tenho de Deus, ou que eu tenho uma visão de Deus equivocada. E aí eu vou precisar de um outro modelo para me espelhar. Porque veja, eu fui criado para ser imagem e semelhança de alguém. Isso é inerente, é intrínseco a mim.
Se eu não serei imagem e semelhança de Deus, eu terei um outro espelho em quem me espelhar. Eu terei um outro modelo que irá me modelar. É fato. Então, todas as vezes que a visão ou o autoconhecimento, a visão de mim mesmo está distorcida, e talvez você nessa noite que me escuta esteja sofrendo disso, você tem uma visão de si distorcida para mais ou para menos. O problema talvez não esteja na visão que você tem de si mesmo, mas numa visão equivocada que você tem acerca de Deus, ou uma falsa visão acerca de Deus, ou a visão de um outro Deus, que não seja o Deus da Bíblia. Tem uma frase do Tozer, que ele diz que a adoração é a ocupação normal e habitual dos seres criados. Ele está dizendo que nós somos criados para adorar alguém ou alguma coisa, e podemos transferir isso para o conceito de identidade. Eu fui criado para me parecer com alguém, eu fui criado para ser modelado por outro, eu não me autodefino. E se esse alguém não for o Senhor, o Criador, tal como revelado na sua palavra, eu criarei para mim mesmo outros modeladores de imagem. E pode ser o espírito da minha época, pode ser eu mesmo, na minha egolatria, na minha vida autocentrada, no meu narcisismo pecaminoso, pode ser qualquer outra coisa. E eu vou então agora ser modelado à imagem daquilo que eu amo, que eu adoro. Mas eu queria dizer ainda que o conceito de imagem e semelhança de Deus, e vou falar só mais um ponto e meio. O conceito de imagem e semelhança de Deus é interessante. Lembra quando eu disse que na frase do Pablo Vittar, ele empreende um esforço para dizer que a individualidade absoluta é o que lhe define e o que lhe liberta, quando ele diz assim: eu posso ser o que eu quiser ser, com base nos meus sentimentos e na minha autônoma vontade, certo? Eu, o tempo todo eu. A individualização canonizada é a sacramentalização do indivíduo, eu e eu mesmo, e Irene. Mas aí, quando Deus fala de imagem e semelhança, Ele coloca o conceito dentro da ordem social. Fez Deus homem e mulher, imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher, imagem e semelhança. Qual é a tese por trás disso? Von Hard é um teólogo bíblico do Antigo Testamento, que ele diz que o que Deus está ensinando é que a mais perfeita manifestação da imagem e semelhança dele não é o homem sozinho ou a mulher sozinha. É quando exatamente homem e mulher se encontram, macho e fêmea se encontram, que mais nitidamente, mais clarificadamente pode-se ver quem Deus é. Um mundo só de homens, um mundo só de mulheres, não espelharia com tanta nitidez quem Deus é. Por quê? Você lembra que o nosso Deus é tripessoal, Ele é uma comunidade em si mesmo, Ele é uno e plural, Ele é uno na sua essência, mas Ele subsiste em três pessoas, de sorte que se eu sou imagem e semelhança de Deus, isso precisa constar de alguma forma. E como é que Ele faz isso? Não criando apenas o homem ou a mulher, mas criando homem e mulher, configurando-se no conceito de humanidade. E é nessa humanidade que tem a sua pluralidade, macho e fêmea, que Deus revela quem realmente Ele é. Você começa a entender agora que todo o discurso de gênero e afins é uma afronta à identidade criada, que dois homens não revelam a imagem de Deus, que duas mulheres não revelam a imagem de Deus, é uma imagem disfuncional e distorcida. Você percebe isso? Deus atrela no desenvolvimento da fala imagem e semelhança, macho e fêmea, homem e mulher. Isso para a nossa geração é uma fala doída, ofensiva,
provocativa. E o meu objetivo não é esse, mas eu não posso discursar contra a verdade. O que eu estou dizendo é que é exatamente nessa convenção social, plural, de homens e mulheres, que Deus manifesta quem realmente Ele é. Logo, eu preciso sim, como cristão, respeitar os limites do indivíduo, da singularidade humana, mas eu não posso tornar o senso coletivo vazio de significados e resumir a vida ao que eu sou, o que eu penso e ao que o meu colega pensa, e ele pensa para si mesmo e dele sozinho e para ele mesmo. Porque eu repito, teríamos uma desordem social. Ser imagem e semelhança é viver em comunidade, expressando na pluralidade macho e fêmea, com mais clareza, quem Deus é. Isso significa dizer que ser imagem e semelhança de Deus é viver dentro de uma ordem social. Sou parte de uma vida comum. Sou parte da realidade de outro alguém. E outro alguém é parte da minha realidade. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu sou parte. Ser imagem e semelhança é ser parte de alguém, com alguém, de uma ordem social. E eu preciso crer nisso. Isso deve ser uma bandeira para mim como cristão. Porque na pós-modernidade, o que se postula é a individualização absoluta do indivíduo. É basicamente isso. Tudo que você é o que você quer ser, o que você diz que você é e tudo mais. Qual é o meio ponto? O meio ponto está em Gênesis 3. O que a Bíblia... E aí, próxima semana, se Deus quiser, eu termino esse sermão falando sobre a imagem restaurada. É quase o tema do congresso. Aí a mulher que vão se virar lá, Mariana. Mas veja, Gênesis 3. De onde vem essa ideia que o empresário de Pablo Vittar está dizendo: seja o que você quiser, seja feliz, se entregue ao amor? Vem de uma serpente. E a serpente continua reverberando o seu discurso ano após ano, milênio após milênio. Você lembra o que foi que Satanás disse para os nossos primeiros pais? Eu vou parafrasear. Ela disse assim: ô Eva, que dia maravilhoso, não? Fim de tarde, está aqui. Deus não chegou ainda, né? Ok. Eu queria dizer que eu tenho uma proposta interessante para você. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você lembra que Deus disse: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal? O que é isso? O que é isso? Você pode comer à vontade. Você pode fazer, escolher livremente o que você quiser. Vá em frente, siga o seu coração. Depois ela vai além e diz assim: você pode saber o que você quiser, pela fonte que você quiser. Porque até então, lembra, o homem está interpretando a realidade, mas é o Criador, a mente projetista, o grande sábio por trás de tudo é Deus, dizendo: olha, vai tocando as coisas desta forma, e o homem é corregente, vice-regente com ele ali. Mas ele diz assim: rapaz, eu posso conhecer por mim mesmo. Se eu comer desse fruto, eu serei conhecedor do bem e do mal. Que coisa legal. Eu posso conhecer o mundo, conhecer a realidade, conhecer a mim mesmo, sem esse negócio de Deus. Eu posso ser a fonte da minha própria sabedoria. Que maravilha! Liberdade, liberdade de conhecimento, liberdade de vontade. Satanás é astuto, ele continua a mensagem, ele diz por fim: você pode ser o que você quiser, porque no dia em que você comer desse fruto, você será como Deus. Não basta ser imagem de Deus, semelhança de Deus, você pode ser como Deus. Isso é uma mudança de identidade, você está percebendo? Ele está dizendo assim: você não precisa ser criatura vivendo sob a égide de um Criador. Seja Deus de si mesmo. Você pode ser como Deus.
uma proposta de divinização da criatura. Seja livre, faça o que quiser, conheça, articule, saiba de todas as coisas do jeito que você quiser, e no final das contas, seja quem você quiser ser. Seja livre. Isso te parece semelhante aos discursos da nossa época? Não é apenas o produtor de um artista pop brasileiro que fala isso. É Satanás que fala isso ao seu coração e ao meu coração todos os dias. Seja livre. Essa sociedade é uma sociedade opressora. Seja livre. Suas vontades são prisão, são um tipo de prisão. Seja livre, abra o seu coração para os seus desejos, para as suas paixões mais infames. Seja livre. Seja livre dos cabrestos religiosos. Seja livre. Seja livre de Deus. Salmo capítulo 2 é interessante, porque há uma conspiração cósmica acontecendo, e a proposta das nações é: livremo-nos de Deus, nos desatemos dos seus laços. A proposta é a mesma, seja livre. Mas como é que eu posso ser livre? Seja o que você quiser. O engano de Satanás é que, em sendo o que Deus não nos fez para ser, nós podemos ser livres. Sabe que tem um monte de crente caindo nessa? Mas eu queria encerrar o sermão dizendo assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a partir do que Deus diz que eu sou realmente livre. É conhecendo a verdade de Deus, a partir de Deus, da revelação de Deus, que eu sou realmente livre. Conhecereis a verdade, e esta verdade que está em Deus nos libertará de nós mesmos, nos libertará dos falsários que chegam com narrativas, com ideologias comprometidas. Você não precisa buscar essa liberdade. Se você está em Cristo, e se você se percebe através de Deus, como um espelho que invertidamente reflete quem Ele é, você já é livre. Não se deixe escravizar novamente por propostas outras, senão aquela que a própria palavra de Deus já diz ao seu respeito. Você não é o que o seu corpo diz que você é. Você não é o que a sua mente diz que você é. Você não é o que os seus amigos de faculdade dizem que você é. Você não é o que o seu trabalho e os colegas de profissão dizem que você é. Se você se percebe a partir de Deus, você é tudo aquilo que Ele diz que você é. Então seja livre a partir dessa consciência verdadeiramente libertária. É Deus quem diz quem nós somos. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: a ideia de imagem e semelhança não apenas constrói para nós um arcabouço que tange a nossa identidade, que define a nossa identidade, mas eu falei também que isso define a nossa funcionalidade. A ideia de imagem e semelhança implica ao mesmo tempo em identidade e vocação. Vocação. Para que eu existo? No sentido de que não é apenas quem eu sou, mas para que eu existo nesse mundo. O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, para que eu existo neste mundo? E eu encerro com 3 R's. O pastor Chun Chung foi o meu orientador lá no Jumper. Ele escreveu um livro falando sobre a missão primordial, e ele disse que a ideia de imagem e semelhança aponta para uma missão antes do pecado, o que ele vai chamar de missão doxológica. É a missão de espalhar a glória de Deus por todo o mundo, e ela acontece a partir de 3 R's. Primeiro, representar. Deus coloca o homem como um tipo de mordomo, e diz assim: você vai ser um sub-rei, você vai governar e agenciar o meu governo no mundo, você vai ter domínio sobre os peixes, sobre os animais selváticos, sobre isso, sobre aquilo outro. Isso é uma representação real. Você vai refletir, foi sobre tudo isso que eu falei. Se Deus se revela a partir de nós, nós precisamos viver para refletir quem Deus é a este mundo.
Tudo que eu sou de minimamente bom é porque Deus reflete a partir de mim a sua graça. Se eu sou justo em alguma medida, é porque a justiça de Deus que me foi comunicada está sendo compartilhada em algum momento a partir de mim. Se eu consigo amar em alguma medida, é porque o Deus que é amor e comunicou o seu amor comigo, está refletindo a medida deste amor para outros a partir de mim. Se eu consigo ser misericordioso, é porque o Deus que é toda misericórdia, deixa vazar um pouquinho da sua misericórdia a partir de mim, de modo que eu reflita quem Ele é. Mas ele diz assim, há um terceiro aspecto, que implica em ser imagem e que envolve a nossa vocação, que é reproduzir, representar, refletir e reproduzir. Na sequência do texto, vai dizer, agora é o seguinte, vocês sabem quem vocês são? Tudo certo? Macho e fêmea, homem e mulher, tudo ok? Dê autoridade para vocês, agora, meu amigo, encham a terra. Façam menino e povoem esse mundo. Porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, quanto mais pequenos ícones desta imagem estivessem mundo afora, mais esta glória e o conhecimento de Deus seria espalhado sobre toda a terra. E ele faz a defesa de que ali o elemento da procriação é um elemento missional. Deus está dizendo como é que esse conhecimento e essa glória se estenderá sobre toda a terra. Simples, multipliquem-se. Sejam fecundos. E aí a Bíblia diz, e abençoou-os Deus, para que fossem fecundos e se multiplicassem. Mas talvez você está ouvindo dizendo assim, mas pastor, queria tanto ser fecundo e multiplicar, mas eu não consigo. É porque Gênesis 3 entrou na história, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós vivemos diante de uma realidade disfuncional, de sorte que o pecado ofuscou a capacidade humana de refletir quem Deus é, de representá-lo com fidelidade e de reproduzir a sua imagem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Duas boas notícias. A primeira delas é que eu continuo acreditando que Deus faz milagres, e a Bíblia atesta isso. E Ele pode abrir a sua madre e pode fazer você mãe de filhos. Essa é a primeira verdade que eu preciso crer. Deus é Deus sobre o ventre, Deus é Deus sobre a madre. Deus continua abençoando homens e mulheres para que eles sejam fecundos, multipliquem-se e procriem-se. Segundo, eu tenho uma segunda boa notícia. Deus te deu a oportunidade de se reproduzir espiritualmente, revelando a face de Cristo para outros e gerando filhos espirituais, pregando o Evangelho, sendo missional e missionário onde você está e por onde você for, de modo que à medida que pessoas se convertem a Cristo, mais pessoas dão glória a Deus na face de Cristo. Seja lá como for, eu quero dizer, você não está fora da missão. O Senhor te fez, te deu uma identidade e te deu um propósito. Viva a partir dele e glorifique a Deus. Semana que vem eu falo sobre a questão da imagem restaurada, a partir do texto de Romanos 8, quando diz que Ele nos fez dentro do propósito cósmico para que sejamos conforme a imagem daquele que nos criou. Mariana está se contorcendo ali, dizendo, e o Spa? O Spa, a pregadora é melhor do que eu. Vai falar coisas que você nem imagina. Então, minha amiga, né? Fique tranquila, Mariana. A culpa desse sermão é de Mariana. Mariana veio com o tema de identidade, então é isso que dá. Vamos orar? Você está muito tempo sentado, coloque-se de pé nesse momento, para levantar aqueles que já dormem. E a gente vai orar. Meu irmão, se você puder nesse momento, coloque seu coração diante do Senhor e lembre-se nesse momento de tudo que você ouviu, sobretudo a preciosa verdade libertadora de que você é tudo o que Deus diz que você é. Peça ao Senhor que Ele liberte nessa noite das prisões que lhe fazem buscar identidade em outras coisas, em outras pessoas, na carreira, na imagem, no corpo, nos títulos, no dinheiro. Mas peça ao Senhor, Deus, me ajude a entender nessa noite que o Senhor já disse quem eu sou.
Não preciso mais buscar isso em lugar nenhum. E eu posso viver livremente dos assombros, das pressões, porque eu sei quem eu sou. Imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso me define, isso me liberta, isso me afirma, isso me identifica, isso me dá senso de aceitação, completude. Mas somos pecadores. Por conta do pecado, essa consciência é conflitante. E não poucas vezes nos esquecemos disso tão facilmente. E queremos nos definir nas nossas conquistas, nos definir no aplauso dos homens, nos definir na nossa vida popular, pública, naquilo que as pessoas dizem sobre nós. Precisamos, então, com a graça de Deus, lutar contra essa consciência pecaminosa, a partir da verdade de que é Ele quem diz quem somos. Isso é libertador. Você não precisa, meu irmão, fazer o que você quiser da sua vida, saber livremente como é a vida por si só, nem ser o que você acha que é melhor, porque isso vai te levar a quedas, frustrações, vergonhas. Você precisa render-se à ordem do dia e à palavra do Criador, que não apenas te fez, mas disse por que te fez, para que te fez, que significou a tua existência. Pai bendito, torna essa palavra viva nas nossas vidas e faça-nos viver para representar, refletir e reproduzir tua imagem nesse mundo, hoje e sempre, até que Cristo venha. Amém e amém. Você pode sentar. Presbítero Mário.